calculada, inevitável. A traição não começa quando acontece. Começa antes. Num olhar, num silêncio, numa escolha pequena que ninguém percebeu. E a Bíblia está cheia delas. Não como histórias antigas, mas como espelhos. Um beijo. No rosto. No escuro. E com ele, a história muda para sempre. Ele sabia cada passo, cada palavra, cada milagre. Ele esteve lá. Viu cegos enxergarem. Viu mortos voltarem à vida. Viu o impossível se tornar comum. E mesmo assim, escolheu trair. Judas Iscariotes não era um estranho, não era um inimigo, era um dos 12. Caminhou ao lado de Jesus Cristo, comeu com ele, o ouviu, como poucos homens na história ouviram. Qual o seu nome, filho? Meu nome é Judas Iscariotes. Sou um erudito que o Estado acha útil. Eu leio, escrevo hebraico, grego, latim, A traição dele não nasceu naquela noite. Ela começou antes. Quando o coração começou a pesar mais que a verdade. Quando o dinheiro começou a falar mais alto que a fé. 30 moedas. Foi o preço. De algo que não tinha preço. Mas o valor nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre trocar o eterno pelo imediato. Aquele a quem eu beijar é ele. Um sinal simples, quase íntimo, um gesto de afeto transformado em arma. Um beijo, e com ele a entrega. Mas a traição de Judas não está no beijo, está na troca. No momento em que Deus deixou de ser suficiente, Judas não descansou e tentou preencher o vazio com moedas. Mas o dinheiro não silencia a consciência, e quando ele percebeu, já era tarde. Então a culpa veio, pesada, insuportável. Ele devolveu o dinheiro, como se pudesse comprar de volta aquilo que já tinha perdido. Tentou desfazer o irreversível, mas existem escolhas que não podem ser desfeitas. Judas não traiu apenas um homem, ele traiu aquilo que sabia que era verdade. E talvez seja isso que torna essa traição tão assustadora. Mas há outro rosto nessa noite. Um rosto que não carrega moedas, carrega pavor. Se Judas foi o beijo planejado, Pedro foi o grito sufocado. Eu não o conheço. 4 palavras, ditas não por ódio, mas por sobrevivência. Espera um pouco. Eu te conheço. Você estava com Jesus. É um dos seus seguidores, não é? Eu não o conheço. Estava sim! Estava! Pedro não queria o fim de Jesus. Ele só queria escapar. Ele é amigo de Jesus, um discípulo. Não deixe-o ir! Por favor. É um engano. Eu não conheço esse tal Jesus que estão falando. Eu nunca vi este homem. Vá e façam silêncio. Ele tinha prometido morrer por ele. Tinha jurado lealdade diante de todos. Vocês olham por mim, mas onde eu vou não podem ir. Mestre, eu seguirei para onde for. Eu daria minha vida pelo Senhor. Pedro, essa mesma noite, antes do galo cantar 2 vezes, você terá negado 3 vezes que me conhece. Ah, meu Senhor, nunca. Mas o fogo que aquecia suas mãos no pátio não era forte o suficiente
para aquecer seu coração congelado pelo medo. O galo cantou. E não foi um aviso, foi a lembrança de uma verdade que ele tentou negar. O olhar de Jesus cruzou com o dele, e naquele segundo, Pedro percebeu que a traição nem sempre tem a cara de um inimigo. Às vezes, ela tem a nossa cara, tem o som da nossa própria voz. Judas traiu e se fechou no abismo. Pedro traiu e chorou amargamente. A diferença entre os dois não foi o erro, foi o que eles fizeram com o que sobrou. Enquanto Judas contou moedas, Pedro contou cada lágrima e descobriu que, para Deus, o arrependimento é o único caminho de volta para quem traiu. Imagine agora o mundo ainda jovem, sem cidades, sem tribunais, sem o ruído das multidões, onde o silêncio era a única testemunha. Caim não tinha um Judas para se espelhar, não tinha um Pedro para temer. Ele era o primogênito, aquele que deveria carregar o legado da terra. Mas o solo que ele cultivava começou a brotar algo que não era trigo, era inveja. Uma raiz amarga que cresceu no escuro do peito. Deus o avisou: o pecado jaz à porta e deseja dominar-te. Mas Caim não ouviu a voz do Criador. Ele ouviu apenas o próprio orgulho ferido. A traição de Caim é a mais pura e a mais terrível, porque ela acontece no campo, a sós, entre irmãos. Numa época em que o conceito de assassinato nem existia. Caim o inventou. Ele traiu o pacto do sangue. Traiu o rosto que se parecia com o seu. E quando o golpe caiu, o mundo mudou de cor. O vermelho manchou o chão pela primeira vez. Deus perguntou: onde está o seu irmão? E a resposta foi a primeira grande mentira da história. Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Sim, Caim, você era. Mas a traição de Caim não termina na morte de Abel. Ela termina no seu rosto marcado, condenado a vagar por uma terra que nunca mais lhe daria frutos, porque o sangue de quem amamos, quando derramado por nós, torna o solo estéril. Caim foi o primeiro a descobrir que a traição pode até nos dar uma falsa sensação de justiça, mas o preço é o exílio eterno de nós mesmos. O sangue de Abel clamou da terra, mas séculos depois, o mesmo veneno da inveja correria nas veias de outra família. Desta vez, a traição não seria um golpe final, seria um negócio. 10 contra 1. José. Irmãos de sangue contra o filho preferido. A túnica colorida, que deveria ser um símbolo de honra, tornou-se o alvo. O brilho dela cegou quem deveria protegê-lo. Imagine o deserto, sem saída, sem voz, o calor que consome a alma e o silêncio de um poço profundo e seco. José não foi traído por estranhos, foi traído por quem cresceu na mesma mesa, por quem conhecia seu sorriso, seus sonhos e seus medos. A traição começou no olhar atravessado, nas conversas baixas no pasto, no plano sussurrado enquanto o pai dormia. Lá vem o sonhador, disseram, e decidiram matar o sonho, para não terem que encarar a própria pequenez. Eles não tiveram coragem de matá-lo com as mãos, como Caim. Tiveram algo pior, a indiferença. Venderam o próprio irmão, 20 moedas de prata, o preço de um escravo, o valor de uma vida, reduzido ao peso do metal. Eles pegaram a túnica, mancharam-na com sangue de um animal, e entregaram ao pai uma mentira que duraria décadas. A traição de José é a traição da covardia. É o momento em que a família deixa de ser um abrigo e se torna uma armadilha. Eles acharam que tinham se livrado do problema. Acharam que o poço engoliria o destino de José. Mas a traição tem uma lei própria.
Ela nunca enterra a verdade. Ela apenas a planta no solo, para que ela floresça onde ninguém espera. Enquanto os irmãos contavam as moedas, o deserto começava a moldar um governador. Mas a cicatriz do poço, essa nunca sairia do coração de José, porque algumas traições não terminam quando passam, elas permanecem. Se até aqui vimos a traição nascer da inveja e do medo, com Sansão ela ganha um novo ingrediente, a sedução. Dalila não era uma inimiga escondida, ela era o desejo, que cegou o homem mais forte do mundo antes mesmo dele perder os olhos. Foram 3 tentativas. 3 vezes ela tentou descobrir o segredo da sua força. 3 vezes ele brincou com o perigo. Mas a traição de Dalila não foi um golpe de sorte, foi cansaço. Ela o venceu na insistência, no sussurro, no travesseiro. No momento em que as navalhas tocaram seu cabelo, a traição estava completa. Não foi apenas a perda da força, foi a entrega voluntária de um segredo sagrado em troca de um carinho falso. Sansão acordou, achando que ainda era livre. Mas a traição já tinha feito o seu trabalho, porque há prisões que começam muito antes das correntes. Até aqui, a traição teve muitos rostos: moedas, medo, inveja. Mas no palácio de Israel, a traição se tornou uma arma de poder. E o primeiro a dar o passo foi o próprio rei Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele traiu a confiança de um de seus soldados mais leais, Urias. Para esconder seus pecados, Davi não usou um beijo ou um poço, usou a guerra. Ele enviou Urias para a linha de frente, onde a morte era certa. Foi uma traição burocrática, assinada em um pergaminho. Mas o sangue de Urias não secou em silêncio. A traição dentro do palácio gerou uma rachadura que alcançou a próxima geração. Entra em cena Absalão, o filho de Davi. Absalão era o herdeiro, o homem mais admirado do reino, mas seu coração estava cheio de mágoa. Ele começou a trair o pai pelas beiradas. Ficava no portão da cidade conquistando o povo com promessas, roubando a lealdade dos súditos um por um. A traição de Absalão foi uma rebelião. Ele não queria apenas o trono, ele queria destruir o pai. E ao lado de Absalão surgiu a traição mais fria dessa sequência, Aitofel. Aitofel era o conselheiro pessoal de Davi. Diziam que ouvir um conselho dele era como ouvir a própria voz de Deus. Ele era o intelecto, a estratégia. Mas quando o vento mudou, Aitofel virou as costas ao rei, que serviu por anos e se aliou ao filho rebelde. Então vem a pergunta que poucos fazem: por que ele traiu? Muitos não sabem, mas ele era avô de Batseba, a mulher que Davi tirou de Urias. A traição de Aitofel foi uma vingança intelectual guardada por anos. Esses 3 personagens nos ensinam algo cruel. A traição de um líder gera a traição de um filho, que é alimentada pela traição de um amigo. No palácio de Davi, ninguém estava seguro, porque quando a lealdade se rompe no topo, o resto não demora a cair. Chegamos ao ponto mais sombrio desta jornada. Se a traição de Judas mudou a história, e a de Davi abalou um reino, a de Aminon destruiu uma alma. Ele não desejava o poder, desejava Tamar, sua própria irmã. Isso não era amor, era obsessão. E ele não agiu sozinho. Jonadab lhe deu o plano: fingir, esperar e atrair. Aminon fingiu estar doente, pediu que o pai enviasse Tamar, e a traição começou ali, usando a bondade dela contra ela mesma. Tamar foi por compaixão e encontrou o contrário disso. Aminon traiu tudo o que deveria proteger.
Ele tomou aquilo que nunca lhe pertencia. E então vem um detalhe mais perturbador. Depois de tê-la, ele a odiou, mais do que dizia amar. Mandou fechar a porta. E com isso, não apenas expulsou Tamar, expulsou qualquer resto de humanidade que ainda havia nele. Tamar saiu com cinzas na cabeça e a túnica rasgada. A traição de Amnon é o retrato da depravação humana em seu estado mais puro. É o uso do outro como um objeto descartável. É o momento em que o prazer momentâneo apaga qualquer rastro de consciência ou lealdade. Esta história não termina bem. Ela gera mais sangue, mais vingança e a queda final da casa de Davi. Afinal, Amnon era filho do rei Davi. Porque existem traições que não deixam apenas feridas, elas deixam desertos. Passamos por beijos, moedas, poços e quartos escuros. Em cada um deles, a mesma coisa: a traição. A Bíblia não mostra essas histórias para nos assustar, mostra para nos revelar, porque no fim, nenhuma dessas histórias é sobre eles, é sobre nós, sobre o preço da nossa lealdade, sobre o que estamos dispostos a proteger e o que em silêncio já começamos a entregar. Porque a traição nunca começa no outro, ela começa dentro. E no fim, não é sobre o que fizemos conosco, é sobre quem nos tornamos, quando escolhemos trair a verdade. Esse é o Orb Beat, e esse foi o vídeo da semana. Fiquem com Deus.